Olá! A medida provisória que flexibilizou temporariamente regras de concessão e pagamento de férias, regras de home office, regras de bancos de horas, essa medida perdeu a validade, ela não foi convertida em lei e isso está gerando uma série de dúvidas nos clientes, na minha audiência aqui de explicar direito. Nesse vídeo eu vou explicar as principais questões que você precisa saber, aí, as principais respostas para as indagações que estão surgindo nesse momento. Bom, em primeiro lugar, no início da pandemia de coronavírus, o governo federal editou a medida provisória número 927. Essa medida estabeleceu uma série de alternativas para as empresas para tentar evitar demissões em massa em razão da pandemia. Entre essas alternativas estão essas que eu mencionei, de férias, banco de horas e home office. Acontece que a medida provisória ela produz efeitos apenas por um período determinado, tá? Que pode chegar no máximo a 120 dias. Depois disso, ela só continua produzindo efeitos se for convertida em lei. Acontece que a MP 927 não foi convertida em lei. Com isso, ela vigorou somente até o dia 19 de julho de 2020. A partir daí, ela não pode ser mais aplicada. Na prática, o que muda? Bem, voltam a valer as regras da CLT. Férias. Elas têm que ser comunicadas pela empresa ao empregado com 30 dias de antecedência. O pagamento das férias mais um terço tem que ser feito até 2 dias úteis antes do início das férias. E a questão aí fundamental, uma das principais mudanças aí temporárias que a medida provisória 927 trouxe, ela permitia que as empresas antecipassem as férias dos trabalhadores que não tivessem os 12 meses do que a gente chama de período aquisitivo completos, né? Agora, isso não está valendo mais, tá? Para que o empregado tenha direito às férias e para que a empresa possa conceder férias, ele tem que ter aqueles 12 meses de serviços completos, que é o que a gente chama de período aquisitivo. Só a partir daí que ele vai poder ser colocado em férias. Outras medidas aí relacionadas às férias, né, que a MP 927 previa, o pagamento só depois das férias, o adicional de um terço pago só no final do ano, comunicação num período mais curto, isso não está valendo mais. Bom, e para quem já teve férias concedidas dessa maneira, para quem já há previsão do pagamento de um terço das férias só lá no final do ano, isso vai valer, vai produzir efeitos, tá? A única mudança é que as empresas, a partir do dia 20 de julho de 2020, não podem mais tomar essas providências. Elas têm que seguir as regras da CLT. Home office. Bem, muita gente acha que o home office foi uma invenção do período aí da coronavírus, dessa MP 927. Não, tá? Ele já tinha previsão na CLT, né? Ainda que sob uma forma genérica de teletrabalho, mas havia previsão na CLT. E a MP 927 também temporariamente flexibilizou algumas regras para a colocação do empregado em regime de home office, as regras, como seria regida a relação durante esse período do home office e o retorno também ao trabalho presencial. Como dito, a medida provisória 927 não foi convertida em lei, portanto, voltam a valer as regras da CLT. E que regras são essas? Fundamentalmente, para o empregado sair do regime presencial e ir para o home office, tem que haver concordância, tá? Acordo entre as partes. A MP permitia que a empresa deliberasse isso unilateralmente. Não pode mais, tá? A partir desse momento, quem for colocado em home office tem que concordar expressamente. Além disso, tem que ser feito um termo, uma espécie de aditivo ao contrato de trabalho, tá? E vão ter que ser estipuladas as regras a respeito de custo, né? Quem é que mantém os custos do trabalho em home office, com equipamento, internet e gastos que o empregado tenha para organizar aí a casa dele, né, para o trabalho à distância. Outra coisa importante, o retorno de casa, do home office, para o trabalho presencial. Pela CLT, tá? Pela CLT, ele tem que ser
pode até ser determinado unilateralmente pelo empregador, mas tem que ser comunicado com 15 dias de antecedência, exatamente para que o empregado tenha tempo de se preparar para o retorno. Ora, a gente sabe que está vivendo aí um momento atípico, um momento de pandemia, as empresas assim vão e voltam, tá? Assim, alguns estados, alguns municípios flexibilizaram regras de quarentena e depois endureceram de novo. 15 dias é bastante tempo? É bastante tempo para isso. Mas o que pode ser feito, claro, é as duas partes, empresa e empregado, conversarem, e se o empregado estiver de acordo com o retorno em menos tempo do que isso, pode ser feito também, tá? Mas é prudente que seja devidamente formalizada essa anuência. Vamos pensar agora no contrário. Puxa, o empregado que está com os filhos em casa, né, o empregado está com os filhos em casa, sem poder ir para a escola, não tem com quem deixar a criança, ou reside com pessoas de grupo de risco. Nessas situações, assim, puxa, não tem como voltar ao regime presencial, a trabalhar dentro da empresa, é interessante procurar o seu sindicato, procurar uma ajuda, orientação jurídica especializada, para ver o que pode ser feito no seu caso. Diálogo, bom senso, acho que tem que imperar nesse momento dos dois lados. Outra questão que muda, né, com a perda de vigência da medida provisória 927, banco de horas. Tá? A MP, ela permitia um banco negativo, né, que o empregado ficasse em casa, que as horas, enquanto a empresa lhe pagava salário. E essas horas que ele estava em casa eram acumuladas para um banco de horas, que depois poderia ser prestado como horas extras em até 18 meses após o final da pandemia. Não pode mais, tá? A partir do dia 20 de julho de 2020, isso não pode mais ser feito. Ou até pode ser praticado um banco de horas, mas o período de compensação é inferior. Tá? Para acordos individuais, a compensação tem que ser em até 6 meses, acordo coletivo até 12 meses. Puxa, as horas que foram acumuladas já, tá? Quem já ficou aí até o dia 19 de julho acumulando horas, elas vão poder ser depois compensadas naquele prazo de 18 meses? É uma discussão jurídica, tá? Isso tem colegas que entendem uma coisa, colegas que entendem outra, mas é perfeitamente defensável que sim, que podem ser compensados em 18 meses. A partir de quando? Do final da pandemia, a partir do final da vigência da MP? Eu acho que as empresas têm que também buscar orientação jurídica para saber aí o que é mais seguro. Eu, particularmente, considero que tem que ser a partir do final aí da vigência da medida provisória 927. Bom, essas são algumas das alternativas para lidar com essa pandemia do coronavírus previstas na MP 927. Tem outras questões como segurança do trabalho, eleição de CIPA, algumas coisas que haviam sido flexibilizadas aí até o meio de julho, que voltam a vigorar de acordo com as regras da CLT. Se você tiver dúvida sobre esse assunto ou outras questões relacionadas à pandemia e direito do trabalho, fique à vontade para me perguntar por comentário, mandar e-mail, direct no Instagram, tá bom? O que forem dúvidas pontuais, a gente tem condição de esclarecer por esse e-mail, mas dúvidas concretas, né, análise de informações, de documentos, evidentemente, a gente não tem condição de fazer por essa via, tá? É necessário realmente uma consulta, um trabalho mais detalhado. E aí você pode procurar o seu sindicato, advogado trabalhista da sua confiança. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal para ter acesso a mais material, mais conteúdo como esse. Um grande abraço virtual, até mais.